Olá! Nesse nosso encontro, vamos abordar um assunto bastante interessante, que é o uso dos alinhadores transparentes ou invisíveis. Para falar sobre esse assunto, é com grande satisfação e alegria que recebemos aqui, no canal do Dentista, o professor Dr. Murilo Fernando Neupman Feres. O professor Murilo é graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É mestre e especialista em ortodontia pela Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É doutor em Medicina, Otorrinolaringologia, pela Universidade Federal de São Paulo. Possui pós-doutorado pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Alberta, Canadá. Vejam que o professor é uma pessoa bastante qualificada e profundo conhecedor do assunto. Leciona ortodontia no Departamento de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo, onde também é o atual supervisor de clínicas. Professor Murilo, muito obrigado por nos receber, por nos dar informações importantes sobre os chamados alinhadores invisíveis ou transparentes, que têm ocupado bastante espaço na ortodontia. A gente percebe que esses alinhadores têm sido cada vez mais utilizados, cada vez mais difundidos e sendo instalados e sendo oferecidos para os pacientes que buscam o tratamento ortodôntico. Assim lhe perguntamos, professor, o que são os alinhadores invisíveis ou transparentes? Os alinhadores são dispositivos removíveis, transparentes, com material plástico, que são atualmente utilizados no tratamento das maloclusões e de alguns desvios oclusais. A evolução da ortodontia, ela se dá sempre em busca de um aparelho cada vez mais dinâmico, cada vez mais efetivo, né? O primeiro grande progresso da ortodontia se deu mais ou menos em 1928, 27, 28, com o pai da ortodontia, que é Engel. Engel, ele desenvolveu um dispositivo Brecht moderno, né, que é o Brecht de arco de canto, que a gente chama de Edgewise, que é usado até hoje, que são esses aparelhos que a gente tem, os aparelhos fixos. Esses aparelhos de Edgewise ou arco de canto, eles foram modificados posteriormente por um autor que se chama Lawrence Andrews, mais ou menos em 1970, e que ele incorporou no desenho desses Brechts dobras de primeira, de segunda e de terceira ordem, de forma que, ao inserir um fio reto, né, o dente que tinha um Brecht colado a ele iria fazer os movimentos sem nenhum tipo de dobra nos arcos. Por isso essa técnica é chamada de arco reto. Essa é uma das técnicas mais usadas até hoje, né? E depois dessa prescrição, da primeira prescrição de Andrews, vários outros autores desenvolveram sua própria prescrição, alterando o grau de angulação, alterando o grau de inclinação, né, para cada tipo de tratamento. Ou seja, o desenvolvimento do aparelho ortodôntico fixo, ele se deu primeiro em busca de um controle de movimento e em seguida, né, para a individualização dos tratamentos. Com o aumento da procura do tratamento ortodôntico por adultos, né, os pesquisadores e os clínicos, eles começaram a pensar em outras medidas, em outros tipos de aparelhos que favorecessem a descrição, né? Então, os aparelhos ditos estéticos. E a gente pode citar, por exemplo, os Brechts cerâmicos, os Brechts por lingual e os Brechts de policarbonato, né? Atualmente não são muito utilizados esses últimos, os Brechts de policarbonato.
E nessa tendência de procura por aparelhos que mantivessem o controle do tratamento, da movimentação dentária, né, mas que favorecessem também a parte estética, né, que surgiram os alinhadores, que são transparentes. Apesar dos alinhadores terem ganhado popularidade agora, né, já existiam algumas versões de alinhadores antigamente. Então, desde 1940, passando por 1970 e 80, já havia alguns tipos de alinhadores descritos na literatura. Acontece que o tempo laboratorial para fazer esses antigos alinhadores, né, e o custo era muito alto, né? Então, essa técnica não ganhou popularidade, também porque ela era restrita a indicação dessa técnica era restrita para fazer pequenas movimentações dentárias. Foi então na década de 90 que uma empresa americana chamada Align Technology desenvolveu um método de produzir alinhadores em série, né? Se apoiando, por exemplo, na tecnologia tridimensional. Então, como é que funciona essa técnica? Então, o paciente, normalmente, ele é escaneado, né? Então, os scanners intraorais favoreceram essa técnica. Esse escaneamento dá origem a modelos virtuais, né? Esses modelos virtuais são tratados eletronicamente e para cada passo de tratamento eletrônico, ou seja, a cada pequena movimentação, um par de moldeira é feito correspondente a essa fase. Então, essas moldeiras são feitas sobre o modelo impresso, modelo 3D impresso, né? Então, cada uma dessas moldeiras é utilizada para fazer a movimentação dentária ao longo de um determinado tempo. Casos mais simples, então, demandam poucas pares de moldeira, de alinhadores. E casos mais complexos, eles exigem muitos pares de moldeira ao longo do tratamento, além de uso de outros dispositivos para favorecer a movimentação dentária juntamente com os alinhadores. Depois dessa primeira empresa, que foi a Align Technology, que desenvolveu o Invisalign, né, depois de um certo tempo, outras empresas também surgiram, inclusive no mercado nacional, sugerindo outras técnicas de alinhadores. Então, hoje em dia, a gente tem no mercado disponível uma quantidade muito grande de alinhadores, de marcas de alinhadores, que podem se ajustar ao preço ou ao orçamento de cada profissional e para cada paciente. Quais são as vantagens e as desvantagens do uso dos alinhadores transparentes? As vantagens, a principal vantagem do alinhador é a conveniência para o paciente, né? Então, geralmente, esses pacientes adultos que usam esses alinhadores, eles trabalham com o público, então tem uma exigência estética maior do que o nosso tradicional paciente, que é o adolescente, né? Então eles têm um pouco mais de exigência estética, então os alinhadores são realmente mais convenientes. Uma outra vantagem diz respeito à facilidade de higienização, justamente por ser um aparelho removível. Assim, o paciente, no momento da higienização bucal regular, ele pode tirar o aparelho e fazer a higienização livre de qualquer aparato nos dentes. Para o clínico, né, uma outra vantagem dos alinhadores é o tempo de cadeira. Então, o paciente, salvo em algumas sessões em que a gente tem que fazer alguns desgastes nos dentes, geralmente o clínico ele usa uma quantidade menor de tempo de cadeira para poder fazer a sua sessão de manutenção ortodôntica. A principal desvantagem é o custo. É ainda uma técnica de custo relativamente mais alto quando comparado aos aparelhos tradicionais. Uma outra desvantagem
é que, por ser uma técnica nova, ela ainda é pouco estudada. Ela ainda vem, apesar dos estudos terem melhorado nos últimos tempos, né, geralmente essa técnica não tem tanta pesquisa assim. Os alinhadores, atualmente, eles são preferencialmente usados em casos de maloclusões mais leves a moderadas. No entanto, isso é uma limitação que pode ser vencida pelo clínico gradualmente, à medida que ele vai aprendendo a lidar melhor com a técnica. E como eu disse anteriormente, hoje existe uma tendência forte de uso dos alinhadores com outros dispositivos que facilitam a movimentação, como mini implantes, elásticos e brackets, ou seja, são os tratamentos híbridos. Então, esses tratamentos híbridos, mais experiência que vai sendo ganha pelos clínicos, ela pode diminuir essa desvantagem inicial. Vamos dar uma pausa no nosso encontro com o professor Dr. Murilo Fernando Neupman Feres, que é professor de ortodontia do Departamento de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde também é supervisor de clínicas. A continuação desse nosso encontro você verá em um próximo vídeo. Continue nos apoiando. Aguardamos você numa próxima oportunidade.